Fala pessoal, boa tarde, tudo bem? Então, boa tarde, bom dia, boa noite, não sei que horas que vocês vão ver esse vídeo. O que acontece? Ontem uma galera me perguntou como é que eu faço para escolher os ativos que eu vou operar. Como hoje é sábado, os únicos ativos que tem disponíveis são criptomoedas e eu tô sem margem para operar Bitcoin, USD, então eu vou fazer minha análise aqui, vou mostrar para vocês como é que é minha análise e para quais ativos eu vou operar na segunda-feira. Então, vou mostrar para vocês aqui rapidamente como é que eu faço essas análises. Vocês estão vendo meu gráfico aí, acho que o Sal me vendo tomando meu gráfico aí. Vou apagar os desenhos que eu tenho aqui. Três, sete desenhos. Vamos lá. Aqui são os ativos que eu já escolhi, são três, tá? Para possivelmente operar na segunda. Então, eu tenho o índice aqui, que é o Nasdaq 100. Eu tenho o Euro USD e SPX 500, que eu ainda não fiz nada nele. Mas vamos ver se na segunda-feira ele me dá alguma oportunidade, vou analisar ele agora também. Como é que eu faço aqui, tá? Basicamente o que eu analiso é a tendência do ativo, tá? Então eu vou aqui, começando pelo tempo gráfico de um mês, beleza? Então o que que eu faço? Eu olho aqui no período gráfico de um mês e com a ferramenta de... Deixa eu tirar esse volume aqui, porque esse volume não me interessa nesse momento não, tá? E com a ferramenta de raio que tem aqui no TradeView, que é essa ferramenta aqui, eu traço aqui na parte inferior a tendência, nesse caso de alta. Então eu traço aqui, pego esse primeiro ponto, traço aqui no meu menor fundo e venho até o fundo mais próximo, de modo que não corte. Tá vendo aqui? Se eu vou nesse fundo aqui, ele está cortando, o preço está cortando nessa parte aqui. Então eu vou nesse fundo aqui, que é o último fundo que não corta, tá? E aqui eu traço a minha primeira linha de tendência, que nesse caso é a linha de tendência de alta, uma LTA, né? Aí aqui desse segundo ponto eu consigo puxar uma nova LTA que é até o próximo fundo, tá? Eu sempre ignoro o primeiro aqui e vou no segundo, mas como já cortou, tá? Então eu vou nesse primeiro aqui, nesse último aqui, tá? Então, no tempo gráfico de mês, eu estou numa linha de tendência, estou numa tendência de alta, tá? E tracei essas duas LTAs aqui. Tu vê que na última o preço está bem inclinado. Então, essa inclinação aqui mais acentuada, ele demonstra que a tendência de alta está forte, tá? Então, aqui agora o que que eu faço? Eu desço para o tempo gráfico de uma semana, tá? E faço a mesma coisa. Às vezes, eu não vou ter o que fazer no tempo gráfico posterior, tá? Então aqui acaba que eu não faço nada, porque aqui se eu for tentar traçar aqui do menor fundo é esse mesmo, esse aqui já corta, aqui corta. Se eu for traçar aqui, então o menor seria esse, então fica igual ao do mês. E depois a mesma coisa aqui. Então nesse aqui de uma semana eu não tenho o que fazer. Então eu vou para o tempo gráfico agora de um dia, tá? Para fazer a mesma coisa no tempo gráfico de um dia. E aí, no tempo gráfico de um dia, já tem aqui novas linhas de tendências que eu posso traçar, inclusive invertendo a posição. Tu vê aqui que ele está lateralizado e aqui eu teria uma tendência pequena de alta. Então vamos lá. Vou pegar a partir desse último fundo aqui, que é o fundo mais visível aqui, mais próximo. Eu costumo mudar a cor, tá? Quando eu mudo o time frame. Então aqui eu tenho uma linha de tendência de alta bem baixinha aqui, que eu vou botar ele de uma cor amarela, tá? Então essa aqui é a única linha de tendência de alta que eu tenho, tá? Mas eu vejo aqui que no finalzinho aqui ele está demonstrando para mim uma baixa. Então eu vou fazer a linha de tendência de baixa aqui, a LTB, aí é na parte superior, tá? Então eu vou pegar meus dois últimos pontos que não cruza, tá vendo aqui? Se eu tentar nesse aqui, o preço daqui já está cruzando. Então eu vou tentar nesse aqui, tá perfeito, porque ele pega justamente dois pontos aqui. Aí eu vou marco até o último aqui e tá tudo certo. Então eu tenho uma LTB aqui, uma linha de tendência de baixa aqui no time frame de um dia. E aí eu pego desse segundo ponto aqui e consigo já traçar uma outra linha de tendência aqui, mais acentuada, de baixa aqui, tá?
E é isso. Então, no gráfico de um dia, eu estou vendo que a tendência dele é mais baixista do que de alta. E agora vamos para o gráfico de 4 horas. A mesma coisa, tá? Às vezes não vai ter o que fazer, porque a gente já traçou no de um dia e talvez não precise fazer linha de tendência aqui. Mas o que, que eu estou vendo aqui? Que tem sim oportunidade aqui da gente traçar linha de tendência. Então aqui a gente tem uma linha de tendência de baixa, tá? Que a gente vai pegar do último fundo aqui até o último fundo aqui, beleza? Linha de tendência de alta, perdão. Vou mudar a cor aqui, porque mudamos o time frame, vou botar verde. E aqui eu não tenho mais linha para traçar, tá? Então, nesse sentido aqui, a gente encerrou nos 4 horas. Quando eu vou para o gráfico de uma hora, mesma situação. Eu analiso mais ou menos o gráfico como está. Aqui, tá vendo? Eu tenho uma tendência de alta que já está traçada no gráfico de 4 horas, então aqui eu não preciso fazer mais nada. Mas eu posso ter num período menor, eu posso ter uma linha de tendência de baixa aqui que eu vou traçar. Eu vou pegar desse último fundo aqui, tá? Para o último topo que não corta, que no caso é esse aqui, beleza? E aí o que que eu faço? Como eu tenho mais uma opção aqui, eu posso pegar aqui, traçar para esse aqui, não pega, mas eu traço para esse aqui, que é o último fundo que não corta preço. Opa, deixa eu só mudar a corzinha aqui para não confundir. Vou botar ele azul e essa aqui azul. Tá? Então, e daqui eu tenho mais uma linha de tendência de baixa que eu posso traçar daqui para o último preço, que aí corta, então o último é esse aqui. Tá? Eu ainda tenho mais uma que eu consigo traçar aqui. Tá? É isso mesmo, ele vai ficar num desenho de um leque, tá? Que eu vou traçar justamente daqui, desse ponto, até esse ponto aqui. Beleza? Então, esse aqui no gráfico de uma hora e eu paro por aqui. Tá? Eu não vou mais avançar aqui. Aí você me fala, ah, tá, beleza. Então você vai atuar nesse ativo? Vamos lá para o gráfico de um minuto. Quando eu venho no gráfico de um minuto, tá? Qual é a tendência máxima que eu tenho? Eu tenho essa tendência aqui que está respeitando muito o gráfico de uma hora, que é a tendência de baixa, tá? Quando eu vou no gráfico de um dia, até deixa ele aberto aqui, tá? Ele está numa tendência, apesar de estar lateralizado, ele está baixista, tá? O último candle dele aqui é de baixa, tá? E aí, sendo esse último candle de baixa, no gráfico de um minuto, ele está numa tendência de baixa, beleza? E aí, quais seriam minhas operações aqui que eu iniciaria na segunda-feira? Possivelmente de baixa, mas aí na segunda-feira eu olho ele novamente, vejo se ele ainda está numa tendência de baixa, confirmo. Talvez eu não precise, talvez não preciso olhar os time frames superiores, né, de um mês, de uma semana, porque é só segunda-feira. Então, vou olhar de novo para o gráfico de 4 horas, vou olhar de novo para o gráfico de um dia e vou olhar de novo para o gráfico de uma hora. Tá? Se ele se mantiver nessa tendência aqui, de baixa, respeitando a tendência de baixa, eu vou entrar nele com baixa, vendido. Se ele inverter a tendência, aí eu vou ter que reanalisar e ver se eu entro com compra, tá? Então, isso aqui é o que eu faço de cara. Aí eu vou fazer a mesma coisa para o Euro USD, tá? Vou fazer aqui só no Euro USD para vocês poderem ver aí, confirmar, tá? Beleza? Então vamos lá, para um mês. Vou repetir aqui para vocês terem uma ideia. Um mês. Ah, ferramenta de raio, último fundo, tá? Penúltimo fundo e último fundo aqui, de modo que não corte. Tendência de alta. Aqui é a mesma coisa, tá? Tem mais um aqui. Pego do segundo ponto e vou lá até o último fundo.
Beleza? Um mês eu não tenho mais o que fazer. Um dia, vamos ver como é que tá o comportamento dele aqui num dia. Num dia ele começou a formar uma tendência de baixa aqui muito pequena, mas ele está mais no lateralizado do que qualquer coisa. Mas olha, ele está rompendo a LTA que a gente acabou de traçar aqui. Então se ele não romper essa LTA, se ele romper, é possível que ele mude LT aqui nesse gráfico de dia, é possível que ele vá para baixo, tá? Mas se ele tende a respeitar aqui e continue aqui numa tendência leve de alta, beleza? Mas aqui vou traçar a linha de tendência desse último topo aqui, tá? Então o raio pega daqui até esse último cara aqui e ele vai pegar desse último cara aqui até esse cara aqui. E tem mais um aqui que ele pega daqui até esse cara aqui, beleza? Agora vamos pro 4 horas. Porque em 4 horas a tendência de baixa dele tá bem evidente, tá vendo? Então, ele tá rompendo aqui no de 4 horas, ele tá rompendo a linha de tendência de alta lá do gráfico de um dia. Mas vamos lá. Então, aqui 4 horas não tem muito o que fazer, que a gente já traçou todas as linhas lá pelo gráfico de semanal. Eu passei pelo gráfico semanal, gente. Passei, né? Passei. Semanal. Agora eu vou pedir uma hora. Ó, uma hora ainda tem algumas oportunidades aqui de traçar, ó. A gente vai pegar, o raio vai pegar do último que a gente marcou aqui e vai nesse ponto, beleza? De um ponto ao outro. Deixa eu só mudar a cor desse cara aqui, botar ele verde. E vou pegar daqui e traçar para esse último aqui. Ó, ainda dá para traçar mais um aqui, ó. Dá para traçar mais um, que é aqui, beleza? Então, fechou. E aqui eu não faço mais nada. Então, EURUSD, quando eu venho aqui para o gráfico de um minuto, aquela loucura toda ficou assim. Ah, Everton, o que que isso aqui quer dizer? Não quer dizer nada, traçou um monte de linha aí, tá igual um leque. Esse negócio é para ficar igual um leque mesmo, tá? Porque a gente vem descendo os time frames. E aí, o que que eu vejo aqui? Eu vejo que no gráfico, deixa eu ir pro gráfico de um dia. Eu vejo que o gráfico de um dia, o último candle tá aqui, queda, vermelho. As linhas de tendência, em sua maior parte, está de queda, tá? Ele aqui tá respeitando bastante essa linha de tendência aqui. Então, o que que eu faria aqui se eu tivesse que entrar agora? Eu iria entrar com vendido, tá? Iria pegar e esperar uma retração aqui, que é justamente essa retração que está ocorrendo agora. Iria considerar esse cara aqui como se fosse uma resistência, tá? Essa linha aqui. E iria entrar vendido. Pô, mas tu tá entrando, pô, tu tá sendo vendedor de fundo. Cara, é o que a linha de tendência tá me dizendo que vai acontecer. Porque se eu verificar aqui, quando que ele teve o último preço, dessa forma, tem tempo. Ó, então aqui seria fundo, tá? É arriscado entrar aqui. Talvez eu repensaria essa entrada, porque a última vez que ele teve esse fundo aqui já tem tempo. Mas ainda assim, se fosse uma operação para fazer, seria uma operação aqui de rompimento da LTB aqui, dessa linha de tendência. Essa aqui não daria para operar, não. Essa aqui teria que observar o que, que o preço faria aqui. Se fosse agora, tá? Então, como a gente não vai operar agora, a gente vai esperar para segunda-feira, a gente vai ver como é que esse preço vai se movimentar. Porque comprar aqui no fundo.
É, deixa eu ver aqui. Exatamente. Comprar no fundo aqui. Que a última vez que ele teve que ele chegou nesse preço aqui foi em agosto de 25. Então isso aqui seria muito arriscado, comprar nesse fundo aqui. Então eu teria que esperar o mercado aí dar uma movimentada, tá? Romper com força essa linha de tendência de alta aqui, para ver se ele vai realmente respeitar as LTBs aqui, as linhas de tendência de baixa. Então, no caso do EURUSD, ele está no momento de indefinição, vamos dizer assim. E aí que a gente faria a mesma coisa para SPX 500, tá? Para entender para onde que vai esse movimento aqui. Já vou analisar logo aqui com vocês, tá bom? Então, no gráfico de um mês, tá? Gente, isso aqui é uma análise inicial, só para escolher o ativo, tá? Obviamente, no dia que eu for operar, eu faço outras análises, incluindo outras análises técnicas, né? Incluindo ondas de Elliott, Fibonacci, pivô de alta, pivô de baixa, rompimento, eu faço um monte de análise, tá? Então, assim, isso aqui é uma análise para a gente escolher qual ativo a gente, ele está mais tendendo para o nosso operacional, está mais dentro do nosso operacional para que a gente consiga operar, tá? Mais nesse sentido. Então, aqui mesma coisa, tá? No gráfico mensal aqui eu estou numa tendência de alta, beleza? Já tracei as duas linhas aqui no gráfico diário, tá lateralizado. Vou pegar desse fundo aqui, tá? Rompeu até esse fundo aqui e desse fundo aqui até esse fundo aqui. E desse fundo aqui até esse fundo aqui, que é o último do momento. Então, esses caras aqui eu vou pintar de outra cor. E tem uma pequena reação do preço, tá? Mas isso aqui, quando tá muito assim, é lateralizado, beleza? Esperar a definição. A última pernada dele aqui, que ele mostra uma pequena baixa, tá? Eu não vou nem marcar ela para não coisar o gráfico. Então, uma semana, vamos ver como é que tá uma semana. Opa, uma semana já tá numa tendência mais escrachada de alta aqui. Tá até marcada aquela tendência de alta, a gente acabou de marcar ela ali no gráfico de 4 horas, de um dia, tá? Mas ele tá numa tendência de alta aqui, beleza? Então vamos lá pro gráfico de 4 horas, para ver como é que tá. Ó, 4 horas ele tá num momento de indefinição, tá? Mas se eu fosse pegar a última pernada dele, ele está em definição. Então, assim, o que vale aqui, na verdade, é essa micro tendência de alta aqui, né? Tá mais como lateralizado do que qualquer outra coisa. Então, isso aqui deixa quieto. Então, vamos lá para o gráfico de uma hora, que é onde eu paro de fazer meu leque aqui. Aí, em uma hora, ele está numa tendência de baixo. Vou pegar esse último topo aqui. Esse aqui corta, esse aqui corta. Então, vai ser esse aqui. Basicamente, esse cara aqui. Tá? Cortou bem pouquinho aqui. E aqui. Deixa eu marcar esse cara aqui já tá por azul. E vou pegar ele aqui e vou marcar aqui. Então ele tem uma baixa muito forte aqui no gráfico de uma hora. Uma tendência de baixa muito forte. Somente nessa inclinação, última inclinação aqui.
E é isso. Ah, o Everton, nesse aqui da SPX 500, se você fosse entrar agora, você faria operação? Deixa eu dar uma olhada como é que tá o gráfico de um minuto. Faria, tá? Deixa eu ver aqui um dia. Então, eu preciso fazer outras análises, né? Mas baseado no que a gente está vendo aqui agora, e que ele está acima dos últimos fundos aqui, dos dois últimos fundos, o preço, ele ainda tem mais fundos para buscar aí, tá? Bastante. Então, assim, ele ainda teria tem muito espaço ainda para correção. Então, aqui, uma análise inicial, somente baseada nessas linhas de tendência, aqui eu faria uma operação de venda, tá? Esperaria uma retração, faria outras análises, obviamente, e faria operação de venda, tá? Então, o que eu operaria? Não operaria EURUSD, que ele está no momento de muita indefinição, tá? Então, ele está tentando romper essa LTA aqui. Então, o EURUSD está meio complicado, tá vendo? Ele tem essa LTB aqui, ele está entre a LTA e a LTB. Que a LTA não dá para ver nesse gráfico aqui de um minuto. Mas ele está entre essa LTA e está entre essa LTB aqui, ó. Que está tão inclinada que corta aqui, ó. Então, eu esperaria, tá? Essa definição, mas de repente eu entraria aqui no índice, nos dois índices, SPX 500 e no Nasdaq. Então, assim, é isso, rapaziada, beleza? Para quem perguntou aí como é que eu fazia para poder escolher os ativos que eu ia operar, nesse sentido, se eu tivesse com margem, eu estaria analisando também o Bitcoin, mas como eu estou sem margem, então vai ser esses caras aí que eu vou olhar de novo na segunda-feira de manhã. Fechou? Então, valeu, pessoal. Um grande abraço para vocês aí, tá? Fica com Deus e até a próxima.